Entalpia das reações químicas. Continuando o assunto de termoquímica, dessa vez a gente vai entrar na lei de Hess, que basicamente é o principal assunto da termoquímica. Basicamente o que a gente vai ver são equações químicas e toda equação química vai estar associada a um valor de ΔH. ΔH é a variação de entalpia. Se essa variação de entalpia for positiva, a gente já viu que é um processo endotérmico. Se for negativa, o processo é exotérmico. O que a gente vai fazer a partir de agora é modificar, mexer com as equações químicas e a partir disso obter o valor ΔH. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter uma equação química, como é o caso aqui, um exemplo, e a gente vai inverter essa equação. Vai trocar as posições dos reagentes e dos produtos. Nessa equação, o D é um reagente, o A e o K são os produtos. O que a gente vai fazer é pegar esses dois aqui e passar para o lado dos reagentes e o reagente vai passar para o lado do produto. Quando isso acontecer, o valor do ΔH vai modificar, vai ficar com o valor trocado, vai ficar negativo. Então, basicamente, a gente vai ver as consequências da lei de Hess. E ao final de todo o processo da lei de Hess, a gente vai somar as equações. Então, o que vai ser pedido para você é calcular o valor do ΔH de uma equação e a partir disso você vai manipular as outras equações para poder obter uma equação qualquer. Então, por exemplo, ele quer saber o valor do ΔH dessa equação, da entalpia dessa equação. Para isso, ele vai dar duas ou três equações para você manipular, inverter, multiplicar, dividir essas equações para obter um valor do ΔH. Continuando aqui, a gente vai ter que as equações, que é o que a gente vai trabalhar, elas têm um valor de ΔH. Esse ΔH ele pode ser mais ou pode ser menos e vem associado a um valor de energia, né? kJ, quilocal. E o que vai dar origem a esse ΔH é a natureza de cada uma das substâncias. Então, por exemplo, essa equação aqui é a equação da formação da água sólida. Aqui é o valor do ΔH da água líquida e aqui é da água em forma de vapor. Cada uma dessas equações tem um valor diferente. Por quê? Porque a natureza, o estado físico de cada substância modifica o valor do ΔH. Todos eles são negativos, quer dizer que o valor está sendo liberado para poder ocorrer essa equação. Se eu quiser inverter essa equação, o sinal aqui vai ser positivo. Uma outra coisa que altera o valor de ΔH é justamente um fator que a gente vai estudar, que é a quantidade de reagente e produto. Então, essa equação aqui, por exemplo, ela pode ser multiplicada por 2. Então, todos os itens aqui vão ser multiplicados por 2 e o valor do ΔH também vai ser proporcionalmente multiplicado por 2. Isso é a consequência da lei de Hess. O valor do ΔH vai ser proporcional à quantidade de reagentes e produtos. As reações exotérmicas são aquelas que liberam calor. O gráfico dela é para baixo, descendo. Enquanto nas equações endotérmicas, o valor do ΔH é positivo e a equação, o gráfico é para cima. Essa equação aqui é a queima do álcool e ela tem um valor ΔH negativo, quer dizer que libera calor. E aqui a gente tem um gráfico das equações endotérmicas, que são aquelas que vão absorver energia, absorver calor. Por exemplo, na formação desse composto aqui, sulfeto de carbono, que é um valor positivo. O estado alotrópico, que é os irmãos gêmeos dos átomos, também altera o valor ΔH. Então, por exemplo, o carbono, que é representado pela letra C, ele pode ter três formas, tem três irmãos gêmeos, diamante e grafite. Então, um valor é menos 393 e o outro valor é menos 395. Então, isso aí também modifica o valor do ΔH.
Então, concentração, estado físico e estado alotrópico são três fatores que modificam o valor do ΔH. Aqui, repetindo a parte que a equação ela tem um valor do ΔH. Esse valor pode ser modificado se você modificar a ordem, né? Trocar o sentido de cada um. Onde estão os reagentes, vão colocar no lugar dos produtos. Lembrando que a seta ela vai indicar que está ocorrendo uma reação nessa equação, que é representada por essa equação. O que está antes da seta são reagentes, o que está depois são produtos. Aqui você pode modificar a ordem de cada um, né? Você pode pegar esses produtos e colocar aqui nos reagentes e colocar os reagentes no lugar do produto. Quando você faz isso, você altera o valor do ΔH, ele vai ficar com o sinal trocado. Se antes era menos e agora vai ficar positivo, vai ficar mais. Reis, foi esse camarada aí, um químico suíço, ele falou o seguinte, que a variação da entalpia, que é a quantidade de calor liberada absorvida por um processo, depende apenas do estado inicial e final, não depende das etapas intermediárias. Então, o que você vai fazer para chegar no ΔH não importa, só importa o estado inicial e o estado final. Basicamente, o que a gente estuda são as consequências. São três, né? Primeiro, as equações elas podem ser multiplicadas, tá? Aqui não está escrito, eu acho que não tem aqui, mas as equações podem ser multiplicadas. A gente pode ter também que as equações podem ser invertidas e o final ela tem que ser somada. Basicamente é essa uma das etapas para você calcular o ΔH utilizando a lei de Reis. Então aqui eu tenho as equações podem ser somadas, podem ser invertidas e quando você inverte o valor do ΔH e no final você pode multiplicar ou dividir, no final você tem que somar todas as equações. Para ficar mais claro, vai ter uma atividade, um exemplo, para a gente ver isso e tentar entender melhor. Tá? A gente vai usar equações simples, porque realmente essa parte é um pouquinho mais complicada, e a partir dos exemplos a gente vai finalizar esse assunto, que é o assunto da terceira unidade. A gente finaliza com exercícios de lei de Reis para a terceira unidade. Então, até a próxima aula e valeu!